Bom dia, estudantes! Como vocês estão? Hoje a nossa videoaula é na disciplina de matemática referente à segunda apostila do mês de maio. Vamos lá, então, às atividades? A primeira nós temos assim: observe a escrita dos números abaixo. Nós temos um quadro com vários números e também do ladinho dele como se escreve este número. Por exemplo, nós temos o 10 e como se escreve o 10. O 11 e como se escreve o número 11. O 12 e como que é a escrita do nome do número 12. E assim nós temos o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o número 19. Então, essa tabela servirá de recurso para vocês identificarem como é a escrita deste numeral. Está bem? Vamos à atividade logo abaixo. Agora, some o valor dos dados e escreva por extenso, ou seja, escreva o nome, do numeral. Aqui nós temos, primeiramente, um dado com o número 8 e outro dado com o número 7. Então, nós temos que somar 8 mais 7. Como nós fazemos isso? Primeiramente, nós vamos colocar a quantidade do primeiro numeral, 8. 8 somando mais 7. Vamos pegar as nossas duas mãos e vamos colocar 7 dedinhos. Assim. Já temos a quantidade de 8. Nós vamos contar a partir do número 8 nos dedinhos. Vamos lá? Aqui nós temos, então, 7 dedinhos e vamos fazer a contagem de 8 mais 7. Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, 8 mais 7 é igual a 15. Então, nós vamos registrar na atividade assim. Colocar o numeral, resultado da soma, e escrever aqui do ladinho como se escreve o número 15. Assim. Lembrando que na tabelinha acima nós temos ali como se escreve cada número, tá bem? Então, vocês vão fazer todas as somatórias referente aos dados abaixo, seguindo o exemplo da professora. Vamos lá à segunda atividade. Somando com material dourado. Agorinha a professora colocou no grupo exemplos, de como é a contagem, se juntando os algarismos, as contagens, com material dourado. Nós temos, então, unidades, que é a contagem até 9, e nós temos as dezenas, que são essas barrinhas que têm a contagem de 10 cada uma. Então, não precisa vocês estarem contando cada pedacinho dessa barrinha. Você já sabe que tem 10 aí. Então, toda vez que aparecerem essas barrinhas, vocês vão contar sempre a partir do 10, de 10 em 10. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos 3 barrinhas. Então, nós vamos contar assim: 10, 20, 30. Nós temos a quantidade de 30 e vamos registrar na atividade. A segunda contagem, nós temos aqui 3 barrinhas e também temos unidades. Nós precisamos contar todas para identificar a quantidade obtida, o resultado final dessa contagem. Então, nós temos 3 barras, 10, 20, 30. E agora as unidades nós vamos contar uma por uma. 30 então, 31, 32, 33, 34, 35 e registrar no quadrinho a quantidade resultante dessa contagem. Então, no primeiro nós temos 30 e no segundo nós temos 35. E nós precisamos fazer a soma desses dois numerais, dessas duas quantidades. Então, logo aqui do ladinho nós temos este quadro da dezena e unidade. Nós precisamos colocar os números distribuídos ali. A primeira quantidade é do numeral 30, não é mesmo? 30. Nós vamos colocar 3 nas dezenas e 0 na unidade, assim. 35, 3 na dezena e 5 na unidades, dessa forma. Agora, nós precisamos fazer a soma dos números, primeiramente começando sempre pelas unidades. Então, ali na casinha das unidades, nós temos o numeral 0 e nós temos o numeral 5. 0 mais 5. 0 é uma quantidade inexistente sozinha. Então, não significa nada, nenhuma quantidade, o 0. Então, 0 mais 5.
nós temos a quantidade do numeral 5. 3 mais 3, colocando 3 dedinhos numa mão e 3 dedinhos na outra. 3 mais 3, nós temos a quantidade de 6. Então, esse é o resultado da soma desses dois numerais, 30 e 35. O resultado foi 65. Se nós fôssemos desenvolver através do desenho do material dourado, 6 dezenas seriam 6 barrinhas e 5 unidades seriam 5 quadradinhos, está bem? Então, agora nós vamos registrar aqui na continha o resultado, 65. Então, nas outras atividades logo abaixo, as somatórias, vocês devem identificar quanto que tem de cada barrinha, fazer a soma, registrar no primeiro quadrinho. Depois, o segundo, assim, distribuir aqui neste quadro da somatória, fazer a soma dos números e assim colocar o resultado final. Está bem? Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a professora. Vamos lá, a outra atividade. Aqui, a terceira e última. Conte, descubra quantos animais há em cada conjunto e pinte a resposta certa. Nós temos aqui no primeiro quadro a figura do animal do tatu. Vamos fazer a contagem de quantos tatus tem aqui? Para nós não se perdermos na continha, vocês devem pegar com lápis e riscar. Conforme vocês vão contando, vocês vão riscando aquele tatu que já passou na contagem. A professora vai dar um exemplo. Eu vou fazer assim com a cor vermelha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 tatus aqui nessa caixinha. E nós precisamos identificar, registrando a quantidade, circulando o número 16. Então, olhando nos números abaixo, vocês vão identificar qual é o número 16 e fazer a pintura. A professora vai fazer um círculo aqui somente, tá? Assim. Este é o número 16. Então, depois vocês devem fazer, igual no exemplo, as outras contagens dos outros animais, a quantidade, riscando cada um deles, e depois pintando o numeral correspondente à quantidade que vocês obtiveram ao fazer a contagem, tá bem? Então, agora é com vocês. Se tiverem alguma dúvida na hora de realizar a atividade, pode estar mandando mensagem para a professora, tirando foto. Beijos, alunos, e até mais.